Olá, sou Leandro Veloso, sou professor de Direito Administrativo e hoje estamos aqui no Saber Direito Responde, onde nossos alunos queridos estarão trazendo perguntas, indagações a respeito das nossas aulas anteriores, referente a contratos administrativos e os convênios públicos. Vamos lá, Patrícia. Os contratos administrativos são fiscalizados? Como eles funcionam? Bom, a pergunta do colega é muito importante porque trata do tema fiscalização dos contratos públicos. Como é que funciona? Primeiro passo, os contratos públicos não são fiscalizados, eles devem ser fiscalizados. Se eles devem ser fiscalizados, em tese, a gente observa que é uma obrigação pelo poder de polícia e da administração, até porque, se os contratos não são fiscalizados, o interesse público presente naquela contratação cairá por terra, uma vez que é o Estado, na contratação, tem como preservação o interesse público. Partindo dessa premissa, como é que funciona a fiscalização dos contratos? A Lei 8666 de 93, que trata do contexto a partir dos artigos 66 e seguintes, ali no contexto da fiscalização dos contratos, a gente observa o primeiro passo é que temos que ter um representante da administração naquele contrato. Essa administração ela vai poder ter um assistente, um auxiliar, que pode até ser um contratado de forma externa para dar um auxílio, e tecnicamente tem que obedecer um cronograma, um procedimento físico, local de fiscalização. Deve obedecer regramento, seja por analogia, na aplicação de uma instrução normativa da União Federal, mas a fiscalização ela é na execução do contrato, seja no cumprimento do seu objeto ou então naquelas obrigações contratuais, na documentação que deve ser levantada todo mês. Ou seja, é uma fiscalização diária, não é uma fiscalização como se fosse no lugar da contratada, mas sim uma fiscalização para ver o andamento do contrato, igual a gente faz na nossa casa, né? Quando nós temos lá nossos secretários nos ajudando, né? Nós fiscalizamos. E a administração tem esse dever de fiscalizar sim, é uma obrigação, está vinculado ao poder de polícia, e isso faz com que a sua responsabilidade seja ela delimitada no contrato. Logo, o dever de fiscalizar é uma obrigação e o procedimento, o modo operante é a fiscalização no local, na execução, na realização do escopo, no desenvolvimento do contrato e em todas as demais cláusulas contratuais. É possível a contratação pública sem licitação? Vamos lá. É interessante a pergunta, Liana, porque nós observamos aí muitos comentários de várias pessoas na mídia, de modo geral, na imprensa, que as contratações podem ser fraudulentas, que as contratações possuem-se contratações sem licitações. Como é que é o esquema? A regra, pelo 37/21 da Constituição, que toda contratação é licitada. As exceções às licitações para futuros contratos estão na própria Lei 8666 de 93. Basicamente, duas regras básicas de exceções à contratação. Nos casos de dispensa licitatória e nos procedimentos de inexigibilidade licitatória. Seja no procedimento de dispensa ou seja no procedimento da inexigibilidade, isso garante a contratação sem licitação. Mas na contratação sem licitação, o popular imagina que deve ser uma contratação do amigo, do vizinho, do parente. Não é assim que funciona. Toda contratação administrativa tem um procedimentozinho próprio e administrativo de contratação e as contratações são excepcionais. Nos casos de dispensa, são aquelas hipóteses taxativas do artigo 24. As hipóteses de inexigibilidade são dependentes do caso em tela, como, por exemplo, qualquer objeto sem competição. Se não for nessas duas hipóteses, eu tenho lá no artigo 17 e 19 da Lei 8666 também, conteúdo de alienação de bens, de repente, um tipo de alienação de bem inservível da administração, não é interessante licitar, porque o bem está inservível, como está no artigo. Então, a ideia é que as contratações públicas são, em regra, licitáveis, mas admite, sim, e não há problema nenhum, no sentido de legalidade, de contratações sem licitação. Mas, modernamente, lá na Lei 9074 de 95, que trata das contratações no ambiente de concessão, a gente tem o que os pré-contratos firmados por empresas públicas, da economia mista, nesse contexto, podem ser formalizados com as empresas sem licitação, em caso de dispensa dos pré-contratos. Os contratos de concessão são contratos administrativos? Boa pergunta, Mariana.
Já que os contratos administrativos, eles são todos os ajustes bilaterais do poder público, seja para execução de obras, aquisição de serviços ou de fornecimento, realização de obras de modo geral no ambiente da engenharia, seja para fazer fornecimento, adquirir através de equipamentos por fornecimento. Nós temos também as contratações nas áreas de concessões. As concessões públicas de serviços públicos comuns, elas são contratos administrativos, sim. O que difere o contrato normal administrativo para o contrato de concessão é a finalidade. No contrato de concessão, a finalidade é fazer com que um terceiro preste serviço público para a população. No contrato administrativo de obra, de compra de serviços e até serviços de publicidade, de modo que os contratos administrativos gerais da Lei 8.666, a administração contrata para ela. Ela precisa de um prestador de serviço, ela precisa de um material, ela precisa fazer uma obra. Essa é a grande diferença, mas no final das contas são contratos, são ajustes bilaterais e são ajustes bilaterais licitados. Obrigado, Mariana. Bom, a responsabilidade dos contratos é subsidiária do poder público, professor? Muito legal, Patrícia, essa pergunta. A gente sempre escuta por aí que o poder público, primeiro, não é responsável por nada, os contratos administrativos, ou no final, ou são responsáveis por tudo. Como é que funciona a regra no mundo jurídico? Se o administrador contrata um terceiro para prestar um serviço para a administração, quem tem que ser responsável é quem faz. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Logo, quem pratica é que é responsável. Nesse contexto, nunca mais dá para esquecer. A responsabilidade dos contratos é sempre do contratado. Sempre do contratado, para tudo. Nós temos algumas excepcionalidades. Por exemplo, na responsabilidade dos encargos previdenciários, como nós vivemos num país onde, no passado, os encargos previdenciários foram tão desvirtuados, a legislação da Lei 8.666 de 93 consagrou a responsabilidade solidária nos casos dos encargos previdenciários. Agora, o resto é tudo do contratado. Como se diz aí fora, contratado, se vira. Você é o único e exclusivo responsável. Ok. Professor, qual o prazo máximo dos contratos de administração? Bom, os contratos administrativos, como eles são licitados, ou se não são licitados, são contratados diretamente por dispensa e inexigibilidade, em regra, o prazo dos contratos são aqueles prazos que o administrador escolhe, porque a lei não vai poder delimitar prazos rígidos, senão a administração vai acabar gastando dinheiro à toa. Partindo dessa premissa, quem define os prazos da execução dos contratos, seja prazo de execução ou prazo da vigência do contrato, é a própria administração. Então, em regra, não tem prazo máximo nem prazo mínimo para os contratos administrativos públicos. São esses contratos regidos pela Lei 8.666 de 93. Quem define é o contrato. Porém, temos basicamente duas grandes observações na área dos contratos administrativos. Os contratos de serviços contínuos ou de natureza continuada, lá no artigo 57, inciso 2, da Lei 8.666 de 93, garante a gente o prazo máximo de 60 meses. Prorrogável excepcionalmente por mais 12. Prazo 60, prorrogação por mais 12. No objeto de locação de equipamentos de informática, observamos também no 57 um prazo máximo de 48 meses. No ambiente da contratação administrativa, essas são as duas principais excepcionalidades. Claro, os contratos na área de concessão estão também, em regra, definidos no objeto do contrato de concessão. Ou seja, os contratos administrativos todos devem ter prazos e os prazos delimitados pela administração, seja no edital ou seja em cláusula contratual. Qual a diferença entre reajuste e revisão dos contratos administrativos e reajuste das tarifas nos contratos de concessão? Boa pergunta. Toda hora na televisão nós estamos visualizando aí manifestações de reajuste das tarifas, reajuste seja do pedágio, reajuste disso, reajuste do salário mínimo, reajuste do IOF, né, assim que nós escutamos no dia a dia. Bom, é importante frisar que reajuste de contrato administrativo é atualização monetária. Como assim atualização monetária? O salário mínimo não é reajustado todo ano? Se é reajustado todo ano é porque eu preciso dar a ele um novo respiro inflacionário, vamos pensar assim. Então, para a administração, os contratos com prazo superior a 12 meses de serviços devem ser reajustados. Isso é uma obrigação, isso é de ofício, para manter aquele equilíbrio econômico-financeiro, que é uma premissa básica dos contratos.
A revisão, ela é exclusiva no ambiente dos contratos administrativos quando nós encontramos fatos estranhos ao contrato, supervenientes ao contrato, que causam desequilíbrio financeiro. Vamos imaginar um novo tributo, ou seja, o contratado não pode ser onerado com uma nova tributação pelo aquele serviço realizado para o administrador. Então vem o administrador e paga. Com isso, a revisão acontece atipicamente para fazer um novo equilíbrio financeiro. O reajuste das tarifas é a mesma ideia dos reajustes dos contratos. Não existe reajuste para dar recomposição do valor, apenas a atualização monetária. Qualquer reajuste que seja diferente da atualização monetária é um reajuste ilegal, contrato ou concessão. Então, meus queridos, vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, direto aqui do Saber Direito Responde. Olá, voltamos aqui direto do Saber Direito Responde. Vamos agora para as novas perguntas. Vamos lá, Patrícia. Quais os tipos de sanções contratuais existentes? Bom, nós estamos agora no assunto sanções, né? Bom, como os contratos administrativos são formais, solenes e vinculados, e regra, licitados, toda vez que a administração contrata, ela tem como uma finalidade o quê? Que a execução do contrato se exaure. Na verdade, durante a execução daquele contrato, podem surgir uma inexecução, seja por culpa da administração, excepcionalmente, ou por culpa da contratada. Mas o que importa é o seguinte: uma inexecução do contrato vai poder determinar uma aplicação de uma penalidade. Por quê? Porque ninguém contrata alguém para prestar um serviço e esse prestador não esteja prestando. Então, no momento em que existe uma inexecução total ou parcial do contrato, nós podemos observar qual regramento? A necessidade de uma fiscalização. E a fiscalização incidirá as sanções. Quais são as sanções? No rol taxativo do artigo 87 e 88 da Lei 8666, nós temos advertência, multa, suspensão de participar de licitações e contratos e a mais grave, ou a mais importante, a mais respeitada, declaração de inidoneidade. É importante ressaltar que essas sanções são autônomas, não são gradativas, não são hierárquicas, não são subordinadas, elas são apenas vinculadas às infrações. Então, o contrato vai dizer quais são as infrações passíveis de determinadas punições. Igual nós, cidadãos, sofremos quando deixamos de pagar uma conta ou infringimos a lei de trânsito, vem a infração, da mesma forma que vem os contratos administrativos. Os contratos administrativos podem ser rescindidos unilateralmente sem que seja feito um processo administrativo? Bom, a ideia introdutória da rescisão dos contratos, em especial rescisão unilateral, é que as rescisões unilaterais, obviamente, são pela administração pública. Entretanto, a partir de 99, com o reforço da Lei 9784 de 99, a doutrina jurisprudência no direito administrativo consagrou uma regra. Toda atitude pública tem que ter processo. Essa atitude pública pode ser um ato administrativo ou pode ser uma rescisão apenas administrativa. Então, qualquer rescisão administrativa, se for ela bilateral, obviamente tem processo. Numa rescisão administrativa unilateral, nas hipóteses elencadas no artigo 78 e no artigo 79 da Lei 8666, a gente observa que se torna necessário um procedimento administrativo, ou seja, um processo administrativo, em respeito ao devido processo legal, né, previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição. Por isso, tem que ter processo administrativo. Rescisão unilateral não tem para defesa, mas tem processo administrativo. E o que são convênios? São contratos? Bom, convênios, caramba, convênios, como se diz aí fora, né? Tão fraudulentos como diz a mídia, como a nossa imprensa noticia de várias fraudes dos convênios. Convênio é um ajuste interpessoal de suma importância. Convênios são atos administrativos negociais. Convênios não são contratos. Convênios são atos administrativos negociais no momento em que duas pessoas administrativas têm uma função muito importante, têm a função de desempenhar uma atividade social.
Os convênios nascem com a ideia da reciprocidade entre as partes. Duas pessoas jurídicas se juntam para desempenhar uma finalidade em comum para um particular. A ideia dos convênios é trazer desenvolvimento social, paz social, bem-estar social. Convênios não são contratos. Convênios são ajustes administrativos. Professor, por falar em convênios, qual é a diferença entre convênios e consórcio? Boa, vamos lá. Convênio, pelo nome, se é o legislador, lá no artigo 116.8666, respaldado pelo 241 da Constituição, tem como função garantir o bem-estar social, delimitar uma interação entre as entidades da administração pública para o bem-estar da nossa sociedade. Convênio não é consórcio pela finalidade. Convênio, como eu disse, é um ajuste de repasse, é um ajuste entre pessoas administrativas, ou seja, entre Estado e particular. Esse particular sem finalidade lucrativa. E esse particular sem finalidade lucrativa vai desempenhar uma atividade social para a sociedade, uma atividade acessória, uma atividade que não é essencial para o Estado prestar. No consórcio administrativo existe uma integração de pessoas jurídicas. É só uma união de pessoas jurídicas. Se for consórcio privado, as pessoas jurídicas de direito privado se unem, as empresas de modo geral. Se for consórcio público, pela lei do consórcio público, entes da administração se unem e criam uma outra pessoa jurídica. Em suma, convênio é só um ajuste sem personalidade jurídica e os consórcios são uma integração de pessoas jurídicas que criarão uma outra pessoa jurídica. Logo, os consórcios possuem personalidade jurídica, ou será de direito público ou será de direito privado. Os convênios podem ser rescindidos como se fossem contratos? Bom, os convênios, como nós estamos reprisando, respondendo as indagações, são ajustes que não são contratos, porque se fosse contrato, não teria nome convênio, para começarmos, como diz Maria Silvia de Pietro. Então, os convênios, eles são formalizados observando regras contratuais. Então, no direito, como é muito importante o objeto do convênio, eles perceberam que não adianta fazer um ajuste entre as partes sem formalizar. Então, tornou-se necessário a utilização das regras dos contratos administrativos para quê? Para dar um caráter formal ao convênio, para garantir um ajuste certo e reajustável, né? Uma coisa determinada, um ajuste, um termo determinado. Bom, então, respondendo a sua pergunta, já que os convênios não são contratos, mas são formalizados como contratos, eles não são rescindidos, eles são extintos. E como eles não são vinculados a cláusulas contratuais de prazo, no sentido de garantias de execução de contrato, eles são apenas ajustes para o desenvolvimento de um bem, de algo em comum para a sociedade, eles podem ser denunciados, ou seja, podem ser rescindidos no sentido de denúncia, podem ser extintos a qualquer tempo, sem prejuízo entre as partes, sem prejuízo à coletividade. Porque para o administrador denunciar, ou seja, acabar com o convênio, ele vai sempre enxergar, sempre observar o interesse coletivo. Vale a pena ou não vale a pena? Agora, rescisão não é típica de convênio, e sim denúncia para convênio. Decreto 6170 de 2007, decreto federal que trata dos convênios federais, trata disso bem claro. Professor, e os convênios são licitados? Bom, mais uma vez, como os convênios não são contratos, não teria lógica a legislação fazer a previsão de que os convênios seriam licitados. Então, de acordo com o próprio nascimento do convênio, pela sua essencialidade, pela sua finalidade e por não ser contrato, porque não há dispositivo legal que afirme que é contrato, porque não tem lógica ser, os convênios não são licitados. Porém, eles não são também realizados de qualquer forma. Como eles devem obedecer um formalismo para garantir o interesse público, para a preservação do erário, nós encontramos, a título de exemplo, lá no decreto 6170 de 2007, a possibilidade de um chamamento, antes do firmamento de um convênio, a realização de um chamamento público. Abre-se um edital de chamamento público, por exemplo, convidando pessoas do setor privado a serem os futuros
partícipes da relação de convênio. Ou seja, os convênios não são licitados, mas devem sempre ser processados através de um processo administrativo, com regramentos expressos, formais, solenes, sempre respeitando todos os princípios da administração pública, sejam aqueles delimitados lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, ou os artigos licitatórios no artigo 2º da Lei 8666 de 93, em especial também a todos os princípios infralegais da Lei 9784 de 99. Por isso, em suma, não são licitados. A responsabilidade trabalhista dos contratos de serviços pode ser subsidiária ao poder público? Os contratos administrativos, por serem formais e solenes de execução exclusiva do contratado, garante, de acordo com o artigo 71 da Lei 8666 de 93, uma resposta bem objetiva. A responsabilidade trabalhista, como a responsabilidade civil, como a responsabilidade tributária, como a responsabilidade fiscal, qualquer responsabilidade é sempre do contratado. O artigo 71 da Lei 8666 já passou pela análise do nosso Supremo Tribunal Federal, declarando ele constitucional, determinando assim a reformulação da súmula, do enunciado de súmula 331 TST. Logo, a responsabilidade subsidiária trabalhista, nesses contratos de prestação de serviço que podem gerar conflitos trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, regra é sempre do contratado. Na prática trabalhista, a súmula 331 era utilizada praticamente em todos os julgados trabalhistas. No direito administrativo, a regra é que a responsabilidade é sempre do contratado. Bom, esta súmula 331 foi reformulada para reforçar o que diz o artigo 71 da Lei 8666. Ou seja, somente haverá responsabilidade subsidiária do poder público ou do contratante na hipótese configurada naquele processo de duas situações, de culpa em vigilando ou de culpa em eligendo. Culpa em vigilando significa culpa da má vigilância. Culpa em eligendo é a culpa da eleição, da escolha daquele contratado. Perante isso, a definição da culpa em vigilando é quando a fiscalização foi mal feita. Quando se comprova que naquele contrato a fiscalização foi mal feita, nós observamos então a culpa em vigilando. Se ele elegeu um empresário que deve o fisco ou deve os seus empregados em demandas trabalhistas, ele escolheu mal o seu contratado. Aí sim, a responsabilidade pode ser subsidiária. Em resumo, a regra é que não. A exceção apenas quando configurada a culpa da má vigilância e da má eleição desse futuro, deste contratado. Qual é a diferença entre termo de cooperação e convênio? Bom, termo de cooperação e convênio, semanticamente, possuem a mesma ideia. De forma bem objetiva e didática, convênio é um ajuste recíproco de cooperação mútua. Ou seja, duas pessoas administrativas vão se unir para determinar uma atividade administrativa à sociedade em comum acordo. Traduzindo, convênio é um acordo, é um ajuste, é um instrumento recíproco de mútua cooperação. Em tese, termo de cooperação e convênio são a mesma coisa. O nome iuris, o nome gênero, não faz diferença. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigado. Eu espero ter respondido todas as suas indagações. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.